E eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns pontos que eu vou citar aqui, que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala de motivação, Karine, em concurso, já que você passou por esse processo e você enfrentou momentos em que essa motivação talvez lhe escapasse das mãos, como você conseguiu superar isso? Por exemplo, a ideia de reunir sentimentos, né, de entusiasmo, de garra e de confiança. Como é que isso surgiu? Como é que você viveu isso? Você conseguiu visualizar um entusiasmo, a garra, a confiança nesse seu processo enquanto concurseira? Você hoje, enquanto consultora educacional, também, como você orienta os seus alunos dos cursinhos? Pronto, ó, o primeiro passo para nós pensarmos sobre essa questão, a gente pode estar pensando justamente sobre a epistemologia da palavra motivação. O que é motivação? Motivação é nada mais do que o que motiva a sua ação. É justamente a junção dessas duas palavras. Então, antes de mais nada, você precisa ter clareza sobre qual a sua meta, qual o seu propósito de vida, né? Então, ao ingressar em pedagogia, por exemplo, eu já sabia que eu gostaria de ter uma estabilidade profissional assim que eu formasse aos 22 anos de idade. Então, ao ingressar em pedagogia, eu tinha um propósito de transformar a minha vida e a vida dos meus estudantes por meio da educação. Então, eu buscar passar no concurso, nada mais é do que a busca por a realização de um sonho, de um propósito. Então, estar motivado para aquilo é buscar os motivos. Então, como fazer isso num contexto diferenciado, onde muitas vezes a gente não tem apoio, às vezes a gente não tem até condições financeiras de poder pagar um cursinho. Eu, por exemplo, lembro muito bem, assisti as suas aulas lá no curso da Prime aqui em Serrinha, na época que eu assistia para coordenadora, e eu assistia como ouvinte. Na época eu estava desempregada, porque eu busquei, mesmo abdiquei de determinados empregos que me foram sugeridos. Eu falei aos meus pais, dá para me mantendo aí, enquanto, né, eu estou nesse processo, aí meus pais, foi até aqui, aguenta mais um pouco desempregada, né? E é isso, aí eu liguei pro rapaz da Prime, falei com Luciana, que também dava aula lá, eu disse, por favor, deixa eu assistir essas aulas de graça, que eu tô sem dinheiro, me vai falar, pelo amor de Deus. E é isso, porque o desejo de vencer na vida era maior do que qualquer dificuldade, a dificuldade financeira, a dificuldade até emocional mesmo, que a gente sempre tem os abalos Sim. emocionais num processo como esse, mas o meu desejo era maior. Então, quando o nosso desejo é maior e a gente tem clareza, eu queria passar, e quando o edital foi anunciado mais ou menos assim, vai ter concurso do Estado esse ano. Eu era sexto semestre de pedagogia e eu disse assim, eu preciso ler o edital. Eu fui lá para o edital. Posso fazer? Ainda cursando? Posso, pronto. Eu desejo, eu quero passar. Eu comuniquei para a minha família, eu vou passar no concurso. Esse é o meu propósito. Então, a gente precisa essa clareza mesmo e buscar esta visualização. Como eu falei, motivação significa justamente isso. Quais são os motivos que lhe levam a agir daquela maneira, né? E aí, o que é que eu digo? Faz um exercício sempre, assim, é o que eu digo hoje como consultora educacional, né? Faz exercício, fale 10 motivos pelos quais você merece esse cargo dos seus sonhos. Acorde todos os dias, ó, estudar, estar se sacrificando momentos como festas, momentos em famílias, que a família sente a falta do concurseiro, precisa se ausentar. Todo esse processo de sacrifício, você tem que sempre acordar todos os dias, olhar no espelho e dizer: eu tenho aqui 10 motivos pelos quais vai valer a pena no final, né? Então, é basicamente isso mesmo, esse processo, e dizer que todo mundo precisa ter foco e constância mesmo diante das ações poderosas. Quando você falou aí, eu preciso tocar nesse assunto antes da gente adentrar, gente, para não ficar parecendo que a nossa live é apenas senso comum. Não, nós vamos conversar, inclusive, com dicas. Porque, Karina, quando você falou aí, e a gente precisa falar de realidade aqui. Muitas pessoas, Karina, infelizmente não podem fazer o que você fez, que é apenas se dedicar aos estudos. Eu falo isso, eu lembro também de uma amiga minha do Rio Grande do Sul, hoje ela é bibliotecária, e ela disse que combinou com a irmã. Olha que interessante essa história. A Yara Breda, lá do Rio Grande do Sul. E ela dizia assim: eu combinei com a minha irmã, então ela não fazia nada, mas ela não limpava a casa, ela não fazia nada, ela só estudava.
E quando ela passasse, ela disse que daria toda a condição para a irmã passar. Assim foi feito, ela passou um tempo estudando, passou num bom concurso, ganhando razoavelmente muito bem, por sinal. Foi aí que eu a conheci em Salvador. E aí o que aconteceu? Um tempo depois, ela fez o contrário. Ela pagou toda uma pessoa para tomar conta de tudo em casa, enquanto a irmã dela estava estudando exclusivamente, apenas estudando, e a irmã também. Pouco tempo depois, talvez um ano e pouco, 2 anos de estudo, também passou no concurso, se eu não me engano, para a Caixa Econômica Federal na ocasião. E foi assim, eu acho muito interessante isso. Então, quando a gente fala de trabalhar e estudar, a coisa já é um pouco diferente. Mas alguns pesquisadores, inclusive concurseiros, falam o seguinte, que o ideal é estudar todos os dias, Karine, e não, digamos assim, estudar todos os dias. Nós temos 365 dias no ano, você estuda todos os dias, porém, poucas horas, mas todos os dias. Você concorda com isso? Ou aquela coisa de ficar horas e horas, quando der, aí eu vou estudar. Como é que você concorda com essa fala de que estudar todos os dias, pouquinho, mas todos os dias durante o ano inteiro, seria muito melhor? Até para quem trabalha, no caso, né? Quem não tem esse tempo enorme à disposição. Concordo plenamente. Esse meu caso foi um caso em específico que eu estava podendo, né? Tinha as condições de minha família continuar lá. Ainda moro com os meus pais no período também. Estava na casa dos meus pais e eu tive essa condição. Mas hoje, eu, Karine, continuo concurseira. Estou inscrita também no concurso de Serrinha e vou fazê-lo, né? E aí, Karine, hoje eu trabalho 40 horas e como é que você faz? Então, a gente precisa, como a Edmara falou, precisamos ter constância. O que é isso? É estudar todos os dias para que a gente alimente mesmo a nossa memória daqueles conteúdos, que a gente consiga adquirir essas habilidades. Então, assim, para quem tem um tempo disponível agora na quarentena especificamente, em alguns momentos que está um pouco mais de tempo em casa, pode estudar até um pouco mais. Mas quem só dispõe, por exemplo, de 2 horas, é o suficiente para que você consiga. Qual é o diferencial, Edmara? O diferencial é você fazer com que essas 2 horas de relógio sejam 2 horas muito bem produtivas. Você não precisa ser. Você tem que abrir o que eu chamo de janela de tempo. O que é isso? Se você está disponível para estudar apenas das 8 horas até as 10, você vai fazer exclusivamente isso. Você precisa ter o seu espaço organizado, o seu material organizado, celular com internet desligada se for possível, né? Para que não tenha interferência de WhatsApp. Ou até com WhatsApp ligado, mas que a pessoa consiga mesmo fazer essa organização. Então, é possível sim, o que basta é a gente ter constância nos estudos. Constância é a chave para um sucesso de qualquer concurseiro. Não desistir e estudar todos os dias, começando hoje, né? Porque a hora é agora, né? Não pode deixar. Nós já estamos estudando. Nós já estamos estudando. A gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Sobre algumas dicas importantes para você que está com dificuldade de se organizar. A gente vai chegar lá. Karina, olha só, tem um rapaz que eu gosto muito das dicas dele, que é o Hugo Freitas. Ele é um concurseiro, mas na verdade ele já passou em alguns concursos. E eu achei interessantíssimo quando ele coloca em um de seus vídeos, em algum momento, ele falava mais ou menos o seguinte: ande com pessoas mais inteligentes e esforçadas como você. E ele ainda diz o seguinte: recompense e se recompense por alcançar uma meta. Sempre que você conseguir alcançar uma meta, você vai lá e inventa ou cria um prêmio para você. Eu queria que você comentasse essas duas questões, principalmente quando ele diz: ande com pessoas mais inteligentes e esforçadas com você. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que estão desestimuladas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui real. Eu observo em alguns grupos que, inclusive, tem o cursinho gratuito, existe o empenho, o apoio das pessoas para que aquele cursinho aconteça, com dicas, com vídeos, e as pessoas não interagem, as pessoas elas não acompanham aquelas outras, elas ficam esperando o tempo inteiro, quando na verdade podiam estar interagindo e trocando, também oferecendo. Então, essa coisa de andar com pessoas inteligentes no sentido de mais esforçadas que você, isso também é uma dica boa para quem vai. O que você acha sobre isso? Pronto. Então, em relação a essa questão, é muito pertinente a gente entender que
aves de mesma plumagem voam juntos, né? A gente tem que entender assim. Não adianta a gente ficar em um grupo que a galera não quer estudar, até em grupos de amigos onde a galera fica, por exemplo, tá lendo, estudando no dia de final de semana, vamos sair e tal. A gente precisa estar rodeado de pessoas que a gente consiga se espelhar. Existem estudos, por exemplo, neurocientistas descobriram que nós temos neurônios espelhos no nosso cérebro. Isso significa o quê? Na medida que a gente convive com pessoas que agem de determinada maneira, a gente tende a agir daquela maneira inconscientemente. Então, se você anda com um grupo de pessoas que estão ali motivadas, que estão estudando, que está postando vídeo, está te chamando para um grupo de estudo, você tende a se motivar a estudar. Então, isso é muito importante. Em relação a essa questão do termo mais inteligente, é justamente essa questão de que existem inteligências múltiplas. Às vezes, você tem um colega que se dedica e que tem uma inteligência de raciocínio lógico muito maior em matemática, e você já tem uma inteligência na área de linguagens muito maior. Então, está colegas que sabem mais matemática do que você, que ajuda a sair daquele nível mesmo de, como a gente chama na pedagogia, né? Desenvolvimento proximal mesmo, e ajudar a alcançar o teu nível de desenvolvimento potencial, que é você conseguir alcançar aquilo que sozinho você não consegue. Então, grupos de estudos é uma ação extremamente importante. Eu sempre participei de grupos de estudo no meu processo formativo, que a gente ensina, a gente aprende muito ao ensinar o colega que está com dificuldade. Então, é um processo muito interessante. Isso que você citou, de fato. Isso, eu acho bacana, porque às vezes nós precisamos ter muito cuidado com as nossas desculpas, né, na vida. Essas desculpas que a gente cria, essa mania de achar fulano é mais inteligente do que eu, então não vou interagir porque eu posso passar vergonha, isso precisa acabar. Gente, eu sempre digo aquilo que sempre onde eu vou, pelos estudos, poucos estudos que a gente faz, todos os especialistas na área dizem que você é responsável por aquilo que você alimenta no seu cérebro. Então, se você se sentir ou não focar, não aparecer, não buscar, o seu cérebro vai dizer, aceitar exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você deseja.